Sejam bem-vindos a essa aula, que nós veremos algumas aplicações de lógica fuzzy. Esse conteúdo é bem interessante caso você queira desenvolver os seus próprios projetos. Você terá uma visão geral de algumas aplicações e você também pode adaptar algumas dessas aplicações para o seu cenário. Primeiro exemplo, temos essa imagem de uma máquina de lavar roupa que podem possuir alguns controladores fuzzy para o controle do peso das roupas, verificação do tipo de tecido e também sensores de sujeira. Dessa forma, a própria máquina de lavar vai designar automaticamente os ciclos de lavagem para que seja feito o uso otimizado de potência, água e detergente, evitando o desperdício de produtos. Temos outro exemplo, que esse é bem clássico, uma imagem de um ar-condicionado que pode utilizar regras de resfriamento e também regras de aquecimento. Por exemplo, aquecer 5 vezes mais rápido, dessa forma vai reduzir o consumo e também a potência do ar-condicionado. Podem existir sensores que vão captar a temperatura interna do ambiente e aplicar algumas regras fuzzy para que a temperatura seja ajustada automaticamente. Outro exemplo, aspiradores de pó podem usar controladores fuzzy para ajustar o poder de sucção, ou seja, baseado no tipo da superfície e também baseado no tipo da sujeira, o poder de sucção pode ser configurado automaticamente. Vamos supor que você está limpando uma superfície que possua pouca sujeira e você pode ligar a potência máxima. Porém, muitas vezes não é necessário utilizar a potência máxima. Utilizando a potência mais fraca, você já consegue fazer a limpeza do ambiente. Dessa forma, um controlador fuzzy pode fazer a leitura dessas características do ambiente e ajustar o poder de sucção de acordo com o ambiente. Dessa forma, também haverá economia no uso do equipamento. Inclusive, na sequência, nós vamos fazer a simulação desse exemplo do aspirador de pó. Logo na sequência, nós temos as câmeras fotográficas que podem utilizar o recurso de autofoco para medir a claridade da imagem em regiões de visão, usando a informação obtida para determinar se a câmera está no foco correto. Também pode ser utilizada a lógica fuzzy nesse tipo de dispositivo. Temos também um exemplo de uma máquina de lavar louça, que pode também ser baseada em controladores fuzzy, que podem medir a temperatura, também medir o nível de detergente que está presente na água e também medir a sujeira que está nos utensílios domésticos. Dessa maneira, similar à máquina de lavar roupa, é possível economizar alguns ingredientes, como por exemplo, o sabão e a água. Não é necessário aplicar uma potência muito alta, caso o nível de sujeira seja baixo. Outro exemplo, também é muito comum, que é o micro-ondas, que pode ser controlado por meio de fuzzy. O sistema pode medir a temperatura e verificar se um alimento ele precisa de mais potência ou menos potência para ser descongelado, por exemplo. Temos esse exemplo que indica a automação residencial, ou seja, todos esses dispositivos podem ser controlados utilizando lógica fuzzy. Por fim, temos um último exemplo que vai indicar a automação industrial. Muitos equipamentos industriais complexos utilizam lógica fuzzy para fazer o controle, como por exemplo, se um equipamento está esquentando muito, é aplicada uma regra fuzzy para fazer o resfriamento. Dessa forma, pode evitar algum tipo de acidente ou evitar que o consumo daquele equipamento seja maior. Essas são somente algumas das aplicações de lógica fuzzy, para você ter uma visão geral de onde essa técnica pode ser utilizada.
e com certeza se você fizer uma busca na internet você vai encontrar várias outras. E na próxima aula vamos abordar a teoria sobre essa técnica de inteligência artificial. Obrigado e até lá!